Então vocês devem estar. Eu vou desligar aqui minha câmera, porque para não dar problema. Vocês devem estar já observando na tela aí de vocês qual será o tema do nosso assunto de hoje, né? Então nós vamos falar sobre. Nós vamos ter algumas noções apenas sobre prisões e, consequentemente, sobre medidas, né, que podemos adotar diante de uma situação de privação de liberdade de alguém, né? A gente na condição de advogado, né? Então, vamos primeiro conceituar o que seria prisão e liberdade provisória. Então, conceito de prisão seria a privação da liberdade de locomoção determinada por ordem escrita da autoridade competente ou em caso de flagrante delito. Então, nós temos aí, dentro desse conceito, as duas hipóteses, né, possíveis. Obviamente, existe uma exceção, né, e a gente vai abordar, né, também, mas a prisão só pode ocorrer, né, diante de uma situação de flagrante, e aí a gente vai ver o que é que se considera flagrante, né, quais são as hipóteses de flagrante que o Código de Processo Penal traz, ou quando ele é determinado por autoridade, no caso, a autoridade competente, que pode determinar a prisão de alguém, seria o juiz, né? Então, expede-se aí um mandado de prisão. Então, nós temos as duas hipóteses aí, de prisão, que seria por mandado e, e pelo flagrante, né? E o que se fala em liberdade provisória, pessoal, na verdade, o termo até é equivocado, né? Pois a liberdade ela não é provisória, né? O que é provisória, o que na verdade é provisória é a restrição da liberdade, né? A liberdade é uma condição natural do ser humano, certo? Então, mas é esse termo que é utilizado no Código de Processo Penal, e aí a gente tem que conceituar, né? Seria a colocação em liberdade do indiciado ou réu legalmente preso, por não estarem presentes requisitos para a custódia cautelar. Então, quando se fala em requisitos, pessoal, de custódia cautelar, é porque essa espécie de prisão ela é preventiva, né? Na verdade, quando há outra espécie de prisão, como, por exemplo, prisão em flagrante ou temporária, e não há requisitos para a preventiva, ele deve ser colocado em liberdade, inclusive de ofício, né? Então, quando se fala em audiência de custódia, é exatamente para que o juiz verifique a necessidade, certo, da prisão, né, de alguém que foi preso em flagrante, e a prisão é mantida, no caso de haver requisitos do artigo 312, mas, e aí eu vou fazer uma observação, né? Deveria, né? Não é assim que ocorre na prática, pois a gente tem tanto um judiciário como o Ministério Público extremamente punitivista e que é muito mais fácil largar alguém preso do que procurar uma solução. E a solução não é nem tão difícil, porque o próprio Código de Processo Penal, no artigo 319, traz pelo menos 10 medidas cautelares que são diversas à prisão, que necessariamente o juiz deveria avaliá-las antes de decretar a prisão de alguém. Regra geral, né, pessoal, sobre prisão. Mediante ordem escrita e fundamentada na autoridade judicial, exceto a prisão em flagrante, né? Então, a prisão em flagrante é aquela situação, como a gente vai ver mais na frente, em que está ocorrendo um crime ou acabou de ocorrer o crime, né? Então, essa é a exceção e a regra geral é que tem que ter uma ordem fundamentada do juiz. Em relação às regras gerais ainda, a gente
tem que observar a obediência aí da garantia fundamental de inviolabilidade do domicílio, que traz o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal em relação ao cumprimento de mandado, e a questão que a gente tem que verificar, isso existe súmula vinculante, né? Então, se é vinculante, vincula tanto o executivo, o legislativo e judiciário, obviamente no cumprimento de mandado de prisão, deve ser verificado que a questão da possibilidade do emprego de força. Essa súmula, ela regula a questão do uso de algemas. E aí vamos logo aqui analisar a primeira espécie de prisão. A gente tem a prisão em flagrante, certo? Então, a prisão em flagrante, nós vamos ver as suas espécies, né, no artigo 302, e o que o 302 traz são situações de crime que ou ainda está sendo cometido ou acabou de ser cometido, né? Então, são as espécies admitidas. Outras espécies de flagrante que a gente comenta também são espécies que são nomeadas pela doutrina e que às vezes são ilegais, né? Então a gente vai ver também essa questão. Então nós vamos ter como tipos de flagrante trazidos pelo artigo 302. O primeiro, o chamado próprio real verdadeiro, que é o que está no artigo 302, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. Também temos lá no artigo 302, no inciso 3, o chamado impróprio irreal ou quase flagrante, certo? E ainda nós vamos ter no 302 o presumido, ficto ou assimilado. São situações, pessoal, que ou a pessoa ela é flagrada, né? Flagrar significa estar queimando ainda, né? Ela está cometendo o crime, né? Então, o crime está sendo cometido, que traz aí nosso primeiro tópico aí desse slide. E o acabou de ser cometido seria o impróprio, irreal, quase flagrante, do inciso terceiro, ou presumido, ficto ou assimilado. Então, por exemplo, se você entra em um determinado local e vê alguém, uma pessoa morta e alguém segurando uma faca, né? Se você vê a pessoa esfaqueando, né, o outro, esse flagrante é real, você viu a pessoa praticando o crime. Mas se você entra no local, a pessoa está morta e você vê a pessoa segurando a faca, você não pode garantir que foi aquela pessoa que matou o outro. Ela pode simplesmente ter encontrado, tá tentando até ajudar, né? Mas admite-se como flagrante também, porque tudo indica que pode ter sido aquela pessoa. E a outra hipótese é que você não vislumbra-se aquela pessoa, não se visualiza aquela pessoa no local do crime, mas você pode encontrar, momentos depois do crime, a pessoa com objetos, né, do crime. Por exemplo, há um furto e aí, momentos depois, encontra alguém na rua com os objetos desse crime. Você não tem como admitir categoricamente que foi essa pessoa que praticou o furto, mas admite-se também, nessa hipótese, considerar flagrante. Outras duas situações, e aí não é mais hipótese de flagrante, e sim mais voltada a quem realiza, né, efetua o flagrante, é o que traz o artigo 301, certo? Então, o artigo 301 vai trazer o que é chamado de flagrante compulsório ou obrigatório, ou o flagrante facultativo.
Então, o flagrante compulsório ou obrigatório é a prisão realizada pela autoridade, né? Então, o policial presencia o cometimento de um crime, ele tem a obrigação de realizar a prisão. E o facultativo, pessoal, é dado a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa do povo, ao presenciar um crime, pode, né? Então, por isso que é facultativo. Pode efetuar a prisão em flagrante, né? Não, eu não aconselho que vocês saiam fazendo isso, né? Vocês não são o Batman, né? Mas há previsão legal que se possa fazer, né? Algumas espécies de flagrante, pessoal, elas são construções doutrinárias, algumas admitidas, outras não. Então a gente tem o que é chamado de flagrante preparado, provocado, delito de ensaio, delito de experiência ou delito putativo, né? Todos são sinônimos para a mesma modalidade de flagrante, que é uma espécie de crime impossível. Ou seja, não haveria o crime sem a provocação do agente. Então, vamos supor que alguém bata na porta de um traficante e peça para que ele lhe venda droga, e o traficante vende. Essa conduta da venda da droga, ela não pode ser utilizada para configurar o flagrante, certo? Porque a provocação, a venda não seria realizada se não tivesse sido provocado por quem solicitou a compra. Eu gosto muito desse exemplo da questão do traficante, porque como o tráfico de drogas, né, que é o artigo 33 da Lei 11.343, ele é um crime de ação múltipla. Nesse caso, o traficante seria preso em flagrante. Mas, Jucá, você acabou de dizer que ele não seria. Olha, ele não seria pela venda, mas a posse da droga para fornecimento a terceiros também está previsto como crime, né? Então, o artigo 33 tem 18 verbos. O depósito da droga, o armazenamento, certo? Então, ele seria preso em flagrante por outros motivos que não a venda, porque a venda seria uma modalidade de crime impossível. Também como construção E, doutrinária, a professor, gente tem... Oi, Lucas. como você falou que ele pode ser preso devido à posse e não à venda. E se ele vender a droga para alguém e não tiver sobrado droga no armazenado para ele? Mas ele tinha em depósito. O ter em Mas, depósito é crime permanente, né? mas se não tiver sobrado? Sim, mas ele tinha em depósito. O crime já estava consumado, Hum, certo? A questão do ter em depósito, né, classifica o crime como permanente e no momento, a todo momento que ele tivesse em depósito, ele estaria praticando o crime, certo? Não é o fato dele não ter mais o crime que o crime não aconteceu, certo? O crime já tinha acontecido. É, Outra modalidade seria o esperado. O esperado, esse é admitido. O, esse é a situação em que a autoridade fica aguardando o cometimento do crime. Uma coisa é o policial chegar na porta do traficante e solicitar a venda da droga, né, que seria o preparado. Outra coisa é ele ficar aguardando que alguém espontaneamente se dirija até a porta do traficante e compre, para que ele realize o flagrante. Esse é permitido, né? Não há provocação pelo agente, então não há óbice para se realizar o flagrante. A gente ainda tem uma espécie de flagrante que recebe o nome de prorrogado, que tem previsão legal, certo, pessoal? Então, a previsão legal do chamado flagrante prorrogado ou retardado
ela está na lei dos crimes, do crime organizado, que seria a lei 12.850. O que acontece isso? Ora, a gente viu no artigo 301 que tem o chamado flagrante obrigatório ou compulsório da autoridade policial. Então, quando a autoridade verifica que está sendo cometido um crime ou acabou de ser cometido, ela deve realizar a prisão. Ocorre que, quando se fala em organização criminosa, a realização da prisão em flagrante imediato pode atrapalhar, a, por exemplo, uma condução de uma investigação. Então, o que se fala de flagrante prorrogado ou retardado é a autorização que se dá à autoridade de presenciar a prática de crimes, aguardando o melhor momento para que se efetue a prisão do maior número de membros da organização criminosa. E ainda temos uma construção doutrinária que essa é inadmissível. Na verdade, quem pratica essa conduta é quem está praticando o crime, que é o chamado flagrante fabricado, forjado, maquinado, urgido, né? São todos sinônimos para a mesma espécie, que é a situação em que a autoridade constrói a situação de flagrante. Por exemplo, em uma revista pessoal, coloca droga no bolso do revistado, né? O revistado não está praticando o crime porque a droga não pertencia a ele, certo? Mas há uma fabricação de uma situação de prática de crime. Essa é abominada, né? Obviamente, pelo direito. Referente ao auto de prisão em flagrante. Pessoal, a gente viu no nosso último encontro todos os documentos que compõem o auto de prisão em flagrante. Quando a gente fala em prisão em flagrante, pessoal, a legalidade da prisão em flagrante, ela tem que ser uma legalidade material, certo? Ou seja, ela é uma das espécies de flagrantes admitidas, ou também a legalidade deve ser formal. A prisão em flagrante obedeceu todas as formalidades. Então, daqueles documentos que pertencem ao material, primeiro material que foi fornecido a vocês, lá tem uma série de documentos, como o próprio auto de prisão em flagrante, nota de culpa, recibo de entrega do preso, tudo aquilo é obrigatório. Então, qualquer falta cometida no procedimento do auto de prisão em flagrante seria uma ilegalidade formal, certo? Então, não importa se a ilegalidade é formal ou material, qualquer ilegalidade que ocorra em uma prisão, quer seja em flagrante ou outra espécie de prisão, vai caber um remédio aí. Aí eu já adianto para vocês qual seria a peça processual para ilegalidades, né? Então, seria o pedido de relaxamento de prisão. Então, vamos ver aqui o que é que a gente já, novamente, né, fazer uma pequena revisão do que a gente viu sobre as formalidades da prisão em flagrante. Então, entrevistar as partes, né, o condutor, testemunhas e conduzido, ratificação da autoridade policial, né, porque quando se conduz alguém à presença de um delegado de polícia, o delegado de polícia pode constatar que aquela ali não é uma situação de prisão em flagrante, por exemplo, nem crime é. Observando que a autoridade vai obedecer esse princípio indúbio para a sociedade, certo? Se há dúvida, certo? Ele vai ratificar a prisão em flagrante. Oitiva do condutor, né? Aí o fundamento legal no artigo 304. Fornecimento de recibo de entrega do preso. Oitiva de testemunha, no mínimo 2, sendo que o condutor pode funcionar como uma das 2 testemunhas.
e a assinatura, né, nos termos de oitiva, né? Continuando, se não houver testemunhas que presenciaram... Professor, Oi, no slide anterior, quando tem no começo tem uma frase em latim que diz in dubio pro societate. Societate é sociedade em latim? exatamente. Hum. É, observar que na questão da prisão em flagrante, se não houver testemunhas do cometimento do crime, né, do cometimento da infração penal, tem que ter duas testemunhas no momento da apresentação do preso à autoridade policial. Aí, ainda seguindo o que traz o artigo 304 do CPP, interrogatório do acusado, a lavratura do auto de prisão em flagrante, que é assinada pela autoridade e o conduzido, entrega de nota de culpa e comunicação ao juiz, à família do preso, a advogado e, caso não tenha, a defensoria pública no prazo de 24 horas. Então, tudo isso faz parte das formalidades do auto de prisão em flagrante. Então, repetindo, qualquer falta de uma dessas situações, a gente está diante de uma irregularidade, né? De uma ilegalidade formal na prisão em flagrante. E se for a situação em que não é uma situação de flagrante, então a ilegalidade é material. Em ambos os casos, terá como consequência o relaxamento da prisão. A outra situação que a gente viu lá no nosso conceito do primeiro slide, certo? Sobre no conceito de prisão, né? Nós teríamos duas espécies, ou a prisão em flagrante ou a prisão por mandado, né? E só observando que nesse momento a gente está tratando de prisão cautelar, pessoal, a gente não está tratando de pena, né? Pena a gente vai tratar só na unidade 7, quando estiver falando de execução penal. Então, nós teríamos aí o mandado de prisão como um instrumento escrito, né, que corporifica a ordem judicial da prisão, certo? E o fundamento legal seria o artigo 285 do CPP. E temos aí alguns requisitos, né? Então, existem requisitos que são intrínsecos e requisitos que são extrínsecos, ou seja, requisitos que são obrigatórios como conteúdo do documento. E os extrínsecos, ou seja, que estão fora do documento, é a formalidade de cumprimento, certo? Então, como requisitos, a gente vai ter que ele deve ser lavrado por escrivão e assinado pela autoridade competente, né? E a autoridade aqui seria o juiz. Designar a pessoa a ser presa, né? Obviamente. Se o juiz está determinando que alguém seja preso, ele tem que determinar quem é essa pessoa. Mesmo que não saiba o nome, admite-se aqui o mandado por alcunha, né, apelido, ou alguns sinais característicos que possam identificar, certo? Deve conter ainda o mandado a infração penal que motivou a prisão. Então, obrigatoriamente, né, todo mandado de prisão tem que ter fundamentação, né? Não pode ter, não pode ter base genérica. Ah, a infração é muito grave, então ele deve ser preso. Isso não é admitido. Tem que ser fundamentado o porquê que aquela pessoa está sendo presa, qual é a necessidade da pessoa ser presa. E indicar quem deve cumprir a ordem, né? Que normalmente é o oficial de justiça. Quanto a questões de requisitos extrínsecos, né? Nós temos aí como deve ser cumprido o mandado. Qualquer hora e qualquer dia, respeitando, né, o inciso 11 do artigo 5º, no que se refere à inviolabilidade de domicílio, né? Então, não se vai cumprir mandado de prisão à noite, né? Porque não é permitido.
E a questão do período eleitoral, né? Então, quando nós temos eleições, 5 dias antes, 5 dias depois da data da votação, não pode haver cumprimento de mandato também. Somente a prisão em flagrante, né? Nesses 5 dias antes e depois. Ainda, nas formalidades, deve ser entregue uma cópia do mandado, informar, né, quais são os seus direitos, né? O, aqueles, principalmente direitos e garantias que constam no artigo 5º da Constituição Federal, e aquele que é preso, né, ele tem o direito de saber quem é que está fazendo a sua prisão, realizando a sua prisão, né? Então, deve ser identificada a pessoa que está fazendo a prisão. Existe uma hipótese, pessoal, no CPP, aí eu vou ver se eu acho que é o artigo 284. Deixa eu só confirmar aqui. Aí eu, para ter certeza que é esse artigo mesmo. Só um minuto que eu estou aqui abrindo o código. Na verdade, não existe mais essa possibilidade, certo? Houve a revogação tenho que atualizar esse slide, que seria a prisão sem apresentação de mandado. Então, a prisão sem apresentação de mandado, ela poderia ser realizada, né? E deixa eu só olhar, confirmar aqui, pessoal, porque houve modificação legislativa. Eu posso não ter atualizado os slides. Ah, não, tá aqui. É o artigo 287. Aí, observar isso aqui, pessoal. Ele foi mudado agora em 2019, certo? O 677 do CPP, é? Do CPP, Ela foi mudada agora no pacote anticrime. Por isso, era essa a minha dúvida. Ela entrou em vigor em janeiro de 2020, agora, é recente, né?
Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obsterá a prisão. O preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Então, no caso, a redação anterior, pessoal, falava em prisão sem o mandado. Aqui é o seguinte: há a expedição do mandado de prisão, mas quem efetua a prisão não tem o mandado, certo? Então, o que determina o 287? Que o preso deverá ser imediatamente levado, né, à presença do juiz. Olha só, não é como no auto de prisão em flagrante, em que o juiz é comunicado, certo? Aqui, o preso será levado pessoalmente à presença do juiz, que vai realizar a audiência de custódia, certo? Então, observar que a regra geral, né, lá no conceito, tá no... Nós temos a prisão em flagrante e a prisão por mandado. Mas nós temos que fazer essa observação do artigo 287 do CPP, ok? Quanto às prisões por mandado, pessoal, a gente tem basicamente duas, né? Falando de prisão cautelar. A preventiva, que é uma espécie de prisão cautelar, né? Assim como a temporária também vai ser, que pode ocorrer em qualquer fase do inquérito ou da ação penal. Então, enquanto não transitou em julgado, né, desde o início da, da, do procedimento administrativo, do inquérito policial, até o momento anterior ao trânsito em julgado, ela pode ser decretada. E ela é decretada mediante alguns requisitos. E observar, pessoal, também que esses requisitos do artigo 312, esse artigo sofreu modificação pelo pacote anticrime também, certo? Então, mantenha os códigos atualizados, porque a redação do 312 hoje, ela é a seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, certo? Aí vem, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações imposta por força de outras medidas cautelares, né? Então, nós temos no artigo 319 um rol de medidas cautelares que, se descumpridas, poderá ter como consequência a decretação dessa prisão preventiva e, e que a decisão que decretar essa prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, deve haver contemporaneidade. Professor, Oi. desculpe interromper. Ali diz que a prisão preventiva ela tem que ser cautelar, não são tipos de prisões diferentes. A preventiva é uma espécie de prisão cautelar. Nós Eu temos acho como. que eu achava que eram tipos de prisões Não. diferentes. Prisão cautelar é gênero, certo? Se chama de cautelar tudo aquilo que é medida que vai assegurar o próprio processo, né? Então, nós temos várias medidas que são cautelares. Como medidas cautelares, nós temos espécies de prisão cautelares. Então, como gênero prisão cautelar, nós temos as espécies prisão preventiva e prisão temporária. Ainda, isso, pessoal, vem para garantir, né, essa redação do 312 vem para garantir evitar, aliás, certos abusos que se cometiam
por decretar prisão por fatos que ocorreram há 10 anos atrás. A gente viu muito isso no âmbito da Operação Lava Jato, né? A fazer o pedido. Aliás, a gente via cada absurdo, juiz decretando prisão temporária de ofício, a gente viu. Afetação da ordem social, por um fato que ocorreu há 10 anos. Então, tem que ser contemporâneo o fato. Então, nós temos como requisitos obrigatórios a materialidade do crime e os indícios de autoria. E aí vem como... Isso é obrigado, tá? Né? Os dois, cumulativos. E nós temos como alternativos, né? Aí tem que ter pelo menos um desses, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Então, a prisão preventiva, tendo a materialidade e indício de autoria, sendo a infração grave, a questão da periculosidade do réu, a repercussão do crime, a magnitude da lesão concreta da ordem econômica, casos em que o réu está dificultando a colheita de provas, ou destruindo provas, ou corrompendo testemunhas, ou situações em que pode haver a fuga, e aí nessas hipóteses, de forma fundamentada, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Aqui eu acabei de ler, né, esse artigo para vocês. E o artigo 313 vai trazer ainda em que situações, né? Quais são as situações que, ao ser observados os requisitos do 312, caberia a decretação de prisão preventiva. Então, somente nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, né? Se tiver sido condenado por outro crime doloso, ou seja, se for reincidente, em sentença transitada em julgado. E aí faz-se uma observação aí ao inciso 1 do artigo 64 do Código Penal. Continuando, o 313. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, por exemplo, uma medida protetiva de urgência, determinar que o réu ou o acusado, né, no caso, manter um distanciamento da vítima, né? Então, esse seria um exemplo. E aí, o parágrafo 1º também traz a seguinte redação, né? Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Ainda, o parágrafo 2º, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Então, aqui é uma vedação, né, pessoal? Então, a prisão preventiva não pode ser utilizada como medida de antecipação da pena. O 315, também acrescido pelo pacote anticrime, apenas o reforço aí de que toda prisão deverá ser motivada e fundamentada. E aí o juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então,
aquelas hipóteses, né, de a pessoa praticou o crime em 2006, aí pede a prisão preventiva da pessoa, o juiz, né, mancomunado com o Ministério Público, decreta para que a prisão sirva de como uma espécie de tortura, né, para objetivos que até aparentemente podem ser nobres, né, mas pelo modus operandi passam a ser repugnantes. Ainda sobre prisão preventiva, pessoal. Aqui explicitamente o que não se considera fundamentação na decisão judicial, né? Então, não vai se considerar como fundamentada a decisão que limita-se à indicação, à reprodução, ou sem explicar qual a causa, né? Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto. Ou seja, tem que haver motivação concreta. Não pode ser algo genérico. Tipo, considera-se o investigado perigoso porque o crime dele foi praticado com violência. Certo? Isso é uma fundamentação genérica que não pode ser admitida. E invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Certo? Então, tem que haver fundamentação concreta, baseada em fatos contemporâneos. Ainda, como o que não se considera como fundamentação, o juiz não enfrentar todos os argumentos, né, deduzidos no processo, que seriam capazes de, em tese, né, chegar a uma conclusão adotada pelo julgador, ou apenas invocar precedentes ou súmulas, né, sem que relacione isso à contemporaneidade dos fatos, certo? E os atos praticados por aquele que está sendo sujeito aí do mandado de prisão. Também, deixar de seguir enunciado de súmula jurisprudência ou procedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou superação do entendimento. Ora, se o advogado alega que naquela situação, na jurisprudência, determina que seja procedido de tal forma, o juiz não pode simplesmente, sem que ele, certo, destrua a argumentação do advogado, por exemplo, dizendo que não é o caso de aplicar determinada súmula ou jurisprudência. Ainda sobre prisão preventiva, nós temos aí a possibilidade, né, do juiz revogar a prisão preventiva de ofício ou a pedido das partes. Então, tanto a pedido do Ministério Público quanto a pedido do advogado, sempre que houver a ausência dos requisitos, a prisão será revogada. Assim como se surgirem novamente os requisitos, ela pode ser decretada novamente. Então, não há limite para a decretação de prisão preventiva, como não há limite de prazo para ela. O que justifica é a presença de requisitos. Enquanto estiverem presentes os requisitos, está justificada a prisão. Né? Se houver ausência de requisitos, não se justifica mais a prisão. Então, isso pode ocorrer várias vezes durante o processo. E aí, o parágrafo único do 316 determina que seja feita uma revisão, certo? Por parte do julgador, a cada 90 dias, da necessidade de se manter a prisão, né? Se realmente ainda persistem os requisitos que justifiquem a prisão, ou não, né?
Porque se for o caso, como a gente já viu, de ofício o juiz pode revogar a prisão preventiva. Quanto à prisão temporária, o que é que nós temos aí? A prisão temporária, pessoal, não tem previsão no Código de Processo Penal. Também é espécie do gênero prisão cautelar. Né? O fundamento da prisão temporária é a Lei 7.960, de 89. Então, nós temos como conceito de prisão temporária uma prisão cautelar de natureza processual destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial. Observem que nós temos aí uma grande diferença do momento de cabimento da prisão temporária em relação à prisão preventiva. Então, a prisão preventiva ela cabe desde da fase de investigação criminal até momentos anteriores ao trânsito em julgado da ação penal. Já a prisão temporária, não, ela só vai caber durante a fase de inquérito policial, certo? Só cabe temporária na fase de inquérito. Foi inaugurada a ação penal, não cabe mais prisão temporária, apenas preventiva, observando-se tudo que a gente já falou acerca de requisitos e fundamentação. E qual é o procedimento? A representação da autoridade policial, lembrando, né, que no nossa primeira aula, primeiro conjunto de slides, a gente viu que o delegado ele representa, né, ao juiz, então representa pela decretação da prisão temporária, ou o Ministério Público requisita, né, a decretação da prisão. Essa não pode ser decretada de ofício pelo juiz, certo? Apesar da gente ter visto algumas barbaridades, né? Se a representação for da autoridade policial, pessoal, aí o juiz pede a manifestação do Ministério Público, né? Isso é o procedimento. Em seguida, o juiz vai decidir, né, se determina ou não a prisão temporária. É expedido o mandado em 2 vias. O prazo da temporária é, em regra, de 5 dias, podendo ser prorrogado a depender da necessidade. Né? E se esse prazo decorre, necessariamente o preso tem que ser ou colocado em liberdade, ou, se houver requisitos da preventiva, a temporária é convertida em preventiva. Sendo que temos essa regra aí, e essa regra ela tem não só no Código de Processo Penal, mas em recomendações do Conselho Penitenciário Nacional, em recomendações do CNJ, em vários outros dispositivos, mas que é difícil concretização pela falta de estrutura, né, pessoal? Prisão, pessoal, ela é subsidiária, ela tem caráter subsidiário. Como eu falei no conceito de liberdade provisória, esse termo seria equivocado, porque o que é provisório é a prisão. Né? O homem nasce livre, certo? Então, a liberdade não é temporária. O que é temporário é a restrição dessa liberdade. Deveria o juiz, ao receber um pedido de prisão, de decretação de prisão, verificar antes, né, o artigo 319. O artigo 319 traz medidas cautelares diversas da prisão, certo? Então, são 10 incisos, né? Nós vamos passar aqui por eles mais rapidamente, né? Então, seria a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, como, por exemplo, bares, né? Estádio de futebol, proibição de manter contato com a pessoa determinada, né? Por exemplo, a pessoa que foi vítima do crime, né? Isso
inicialmente surge na Lei Maria da Penha e depois foi trazido de forma geral para todos os crimes, inserido no artigo 319. Proibição de ausentar-se da comarca quando, né, essa permanência é necessária para a investigação. Obviamente, se houver a extrema necessidade de se ausentar, né, essa pessoa tem que pedir autorização ao juiz. Porque recolhimento domiciliar no período noturno e no dia de folga, né, finais de semana e feriados. Suspensão de exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, né? Por exemplo, é um servidor público que praticou, em tese, um crime contra a administração pública, ou é um gerente de banco que praticou, em tese, um crime financeiro. O próximo item se refere a inimputáveis, né? Seria uma espécie de medida de segurança cautelar. Então, seria a internação provisória do acusado, né? Então, quando a perícia concluir que ele não tem discernimento para entender o caráter ilícito dos seus atos, a fiança, certo? Também como medida cautelar, e monitoração eletrônica. Então, todos esses 10 itens, pessoal, o juiz obrigatoriamente deveria verificar antes de decretar a prisão, certo? Pessoal, a gente vai agora fazer um pequeno resumo do que a gente viu graficamente, certo? E esse resumo vai trazer eu vou agregar aqui ao resumo quais são as medidas que vocês podem adotar em uma situação de prisão, vocês como advogados. Então, vocês veem aí nesse slide 3 raias, uma raia chamada inquérito policial, outra raia chamada ação penal e outra raia chamada execução da pena. Então, a gente vai ver vão cair algumas bolinhas que significam espécies de prisão e há o apontamento para algumas soluções, certo? Obviamente, isso aqui é uma regra geral, pode haver exceções. Então, durante o inquérito policial, nós temos um fato. Ocorre um fato que é tido como crime. Então, pode haver a prisão em flagrante, e o fundamento aí do flagrante, 301 e seguintes, 301 e 302, né, pessoal? Então, se há ilegalidade na prisão, tanto formal quanto material, como nós vimos, há o relaxamento o pedido de relaxamento de prisão. Esse retângulo é a solução que vocês podem adotar. Não sendo o caso de ilegalidade, vai caber o pedido de liberdade provisória, você demonstrando que não há requisitos para a manutenção da prisão. Óbvio, pessoal, que isso aqui é sem considerar a audiência de custódia, né? Porque na audiência de custódia, após a prisão em flagrante, o juiz já analisa isso aqui, certo? E, obviamente, o advogado vai realizar esses pedidos em audiência, né? Então, não em forma da peça processual, mas até em cota, né? Em forma oral, dentro do termo da audiência. Ainda podemos ter a prisão temporária, né? Que é a Lei 7.660. Observem que a bolinha da prisão temporária cai dentro da raia do inquérito policial. Nós temos aí como solução somente o habeas corpus, certo? Fundamentado no artigo 647 e seguintes do CPP. O que determina a passagem de uma raia para outra, a passagem de fase do inquérito policial para a ação penal,
seria a denúncia ou a queixa-crime. Então, denúncia e queixa-crime são peças processuais que inauguram o processo penal, né? Então, ainda como medida cautelar, nós temos aí a prisão preventiva. Veja que a bolinha preventiva cai em cima da linha. Por quê? Porque ela pode ser decretada tanto na fase de inquérito policial quanto na fase de ação penal, certo? Professor, Então, oi, pode repetir lá só preventivo, já certo. A que cai em cima da preventiva, linha? ela está em cima da linha, né, que separa o inquérito da ação penal, porque ela pode ocorrer em todas as fases. Ela pode ocorrer desde o inquérito penal até enquanto não houver o trânsito em julgado da, da ação condenatória, porque aí a prisão passa a ser pena. Então, por isso que ela alcança as duas raias, tanto a do inquérito quanto da ação penal. E aí nós vamos ter uma peça chamada requerimento para revogação da preventiva ou pedido de liberdade provisória. Aqui, pessoal, é regra geral, porque na preventiva também, em tese, caberia relaxamento. Por exemplo, quando há o chamado excesso de prazo, certo? Então, aqui é só em tese de forma genérica. Nós não estamos adentrando exceções. Dentro da ação penal, pessoal, a depender do rito adotado, né, se for um rito do tribunal do júri, nós temos uma outra decisão chamada decisão de pronúncia. Aí nós não temos mais prisão cautelar. Aqui já é prisão decorrente da pronúncia. E já cabe aqui é recurso. Então, recurso em sentido estrito. O que separa a raia da ação penal para a execução é a sentença, né? Que teríamos uma prisão decorrente da sentença, também aí atacada via recurso de apelação, e o trânsito em julgado, que transforma a prisão em pena. E aí nós só temos, quando alguém está cumprindo pena, as medidas da lei de execução penal, principalmente no que se refere a recurso, que tem um recurso único chamado agravo em execução. Então, pessoal, no nosso momento atual, a gente está vendo só as três primeiras bolinhas: prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. As outras três bolinhas a gente vai ver no decorrer do curso, certo? Mas essa tela é um bom recurso, né, para você rapidamente verificar as possibilidades, certo? Tranquilo? Pessoal, é, se vocês forem agora no Professor, APA, oi, Lucas, o que significa a sigla RSE? recurso em sentido estrito. Hum. É um recurso previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. A gente vai ver isso na unidade 6, certo? Pessoal, se vocês vão agora, abram aí o AVA. Minhas queridas alunas tímidas, Rebeca e Rayana, gostaria de ouvir a voz de vocês hoje. Oi, professor. Oi, que bom, Eu né? tô tentando entrar no aula, porque eu faço tudo pelo celular, e eu tiro essa Ah, tela aqui e entro em outra. tem uma dificuldadezinha maior quando é pelo celular, né? Oi, professor, bom dia. Bom Eu dia, já entrei aqui no AVA. certo. Quando vocês entrarem no AVA, primeiro cliquem em material didático
entre na disciplina e clique em material didático. Não, material didático não. É, material didático, desculpa, porque eu entrei na disciplina errada. Se vocês entrarem em material didático, vocês vão ver que tem mais 3 documentos aí. Vocês vão ter tabela das principais peças, requisitos comuns às peças processuais e a aula de hoje, prisões cautelares, certo? Professor, Oi. não sei se está com defeito meu não, mas aqui diz só inquérito policial e prisões cautelares em material didático. No meu aparecem todos os 4. Que? No meu aparece todos. Dá um refresh aí na tua tela, né? Atualiza a tua tela para ver se aparece. A minha? O meu Sim. apareceu todos também. Lucas, é uma perseguição do AVA contra você. O meu só aparece inquérito policial e prisões cautelares, é mesmo que precise clicar em alguma coisa para ver se aparece. Não. Ele aparece quando você abre material didático. O meu só aparece inquérito e prisões cautelares para clicar. Então vamos resolver esse problema aí. Só se botou agora. Você atualizou a sua tela? Não, eu botei antes da aula. Agora apareceu. Mas não tinha. Agora apareceu 4 negócios. Tabela, principais peças e requisitos comuns. Não tinha, agora apareceu. Atualizei agora. O que é essa tabela principais peças? É um resumo, pessoal, daqueles checklists que Agora tem nas unidades, certo? Você vai ter tipo uma planilha, certo? E com cada peça processual, quais são o que é que deve ter, o que é que deve conter, certo? Então, por exemplo, nós temos aí, vou pegar as peças de prisão. Nós vamos ter aí relaxamento de prisão. Aí na coluna cabimento, cabível quando a prisão em flagrante foi ilegal. Aí tem fundamento legal, né? Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Aí é endereçamento ao juiz de primeira instância. Prazo, enquanto a prisão em flagrante ilegal estiver sendo mantida. Aí vem o pedidos, relaxamento da prisão com a expedição do alvará de soltura. Isso aí, pessoal, é um resumo do resumo. É o mínimo que quando você for elaborar uma peça de relaxamento de prisão, certo? Tem que ter, é o mínimo, ok? Se vocês abrirem esses requisitos comuns eu não vou abrir agora, não, eu vou querer que vocês leiam em casa, porque ele é um documentozinho que são as páginas de um livro que eu escaneei, certo? Que são 10 páginas, né? Não tem como a gente ler agora. Então, a gente vai... Vocês vão ler em casa. Isso aqui, pessoal, vai servir para vocês em qualquer processo, no processo penal, no processo trabalhista, no processo civil, certo? O que uma peça tem que ter, certo? Aí ele vai dizer endereçamento, titularidade, nome da peça, fato, fundamento, pedido, autenticação, certo? E alguns que são facultativos, né? Para recursos em regra, folha de rosto, né, que também se chama de interposição, e razões, e para algumas peças preliminares, né? Quando há, por exemplo, quando se vislumbra, por exemplo, que não há condições da ação, certo? Um exemplo. Então, eu coloquei aí para que vocês deem uma lida, porque a gente vai começar a nossa atividade prática.
Agora, se vocês forem em material complementar e atividades, vocês vão ter caso 1. Estão vendo aí? Primeira atividade prática de sala de aula. Aí vocês vão ver que tem um PDF. Estão acompanhando aí? Sim. Conseguiu, né? A Rebeca já viu. Conseguiu, Rayana, ver? Consegui, professor. Lucas, apareceu para você também? Sim. Certo. Então, se vocês abrirem esse PDF, vai ter um caso, certo? Então, o caso diz o seguinte: Maria José, indiciada por tráfico de drogas, apontou em seu interrogatório extrajudicial, realizado em 31 de 11 de 2006, Tiago, seu ex-namorado brasileiro, solteiro, bancário, residente na rua Machado de Assis, número 167, no Rio de Janeiro, como a pessoa que lhe fornecia entorpecentes. No dia 4 de 11 de 2006, né, que é um dia depois, né, cientes da assertiva de Maria José, policiais foram ao local em que Tiago trabalhava e o prenderam por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Nessa oportunidade, não foi encontrado com Tiago qualquer objeto ou substância que o ligasse ao tráfico de entorpecentes. Mas a autoridade policial entendeu que, na hipótese, haveria flagrante impróprio, ou quase flagrante, porquanto se tratava de crime permanente. Apresentado à autoridade competente, Tiago afirmou que nunca teve qualquer envolvimento com drogas e muito menos passagem pela polícia. Disse ainda que sempre trabalhou em toda a sua vida, apresentou a sua carteira de trabalho e declarou possuir residência fixa. Sendo assim, lavrou-se o auto de prisão em flagrante, sendo dada a Tiago a nota de culpa e, em seguida, fizeram-se as comunicações de praxe. Com base na situação hipotética descrita acima, e considerando que Tiago está sob custódia, quer dizer, ele está preso, né? Decorrente da prisão em flagrante, redija a peça processual privativa de advogado pertinente à defesa de Tiago. Então, nossa primeira atividade prática, pessoal, vocês vão agir como advogado de Tiago. Tudo que a gente conversou hoje, certo? Certo? Para resolver esse caso, basta a conversa que nós tivemos hoje, certo? É suficiente para resolver esse caso. A minha ideia inicial era ter concluído a minha exposição teórica, pelo menos até às 8h30, para começar a fazer essa atividade com vocês, em conjunto. A gente ia fazer de forma colaborativa, né? Nós 4 aqui. Mas não há tempo para isso, né, pessoal? Não adianta a gente querer forçar situações que estão fora do nosso controle, principalmente o controle do tempo, né? Então, a gente se estendeu um pouco na teoria, mas o que fica para vocês? Deem uma olhada, certo? No caso, deem uma olhada no material fornecido, e aí na próxima aula a gente vai fazer essa atividade juntos, certo? Passo a passo. Eu não vou querer que vocês, nesse momento, tenham o skill, né, a habilidade de elaborar a peça processual, né? Isso, quando a gente está em atividade presencial, né, eu reúno em grupos e eu vou conversando com os grupos e a gente vai construindo a peça. Aqui a gente vai construir de forma online, tranquilo? E, professor, Então, oi. desculpe interromper mais uma vez, mas então você quer que a gente, por enquanto, só leia e não, só vamos começar a fazer juntos, é isso? Não fazemos, por enquanto, sozinhos?
Lucas, se você quiser tentar, né, fazer com o material que já foi fornecido, você fica à vontade. Agora, eu gostaria, pessoal, que nesse momento vocês não procurassem modelos na internet, porque isso vai atrapalhar a dinâmica da atividade, certo? Tranquilo? Então, você pode, baseado no material que eu postei hoje e na nossa conversa de hoje, ah, eu preciso do endereçamento. Seria para quem? Eu sei que preciso qualificar o fato. Eu sei que a gente viu flagrante. Esse flagrante é próprio, é impróprio, ele é legal, ele é ilegal, a ilegalidade é material, a ilegalidade é formal, né? Ou ele está legal e eu vou explorar, é a falta de requisitos da preventiva, certo? Então, vocês têm que raciocinar nesse sentido. E aí nós vamos, no nosso próximo encontro, de forma colaborativa, certo? Discutir esse caso. Tranquilo? Mas aí nós vamos resolver juntos ou pode começar a fazer aqui sozinho, se quiser. Não, se quiser, você pode começar, mas eu vou resolver junto com vocês. Tá. Tá certo? Verei o que vou fazer ainda. Não tenho nada confirmado no meu caso. Mas o fato é que vocês têm que, pelo menos. Além de ler. Vocês têm que ler aqueles documentos. Além do documento que eu botei, aquele quadro, você pode também, na unidade 1, certo? E verificar o tópico checklists, certo? Então, vão na unidade 1 e verifique os checklists. Lá tem checklist para elaboração de pedido de revogação, para pedido de liberdade provisória e para elaboração de pedido de relaxamento. O quadro que eu coloquei para vocês é um resumo de todos os checklists que vocês vão receber, né? Então, deem uma lida no material, pensem assim, eu sou o advogado do Tiago, o que eu vou fazer para ele, certo? O raciocínio de vocês nesse momento é esse. Tranquilo? Tá certo, professor, entendi. Tá certo, né? Pois, pessoal, a gente fica por aqui. Hoje é a nossa última aula da semana, né? Fica por aqui. Digitem aí a matrícula de vocês, né, para registrar a frequência. E quando for na segunda-feira, a gente começa a resolver os casos. Que o Lucas estava muito ansioso para isso, não era, Lucas? Botar a mão na massa. Com certeza, professor. Sai um pouco do ócio, da mesmice também. Porque esse é o objetivo da disciplina, né? Vamos lá, digitando as matrículas aí. A Rebeca já digitou. Lucas já digitou, Rayane. Pessoal, a partir desse momento, a gravação está sendo interrompida.